Quantas vezes você já viu a história de que a educação precisa mudar? De que as diretrizes da educação precisam mudar? Quantas vezes você já ouviu falar sobre um novo plano, uma nova estratégia para o processo educacional do país? Entra governo, sai governo e as coisas eh, eventualmente mudam. E a gente que trabalha na educação há muito tempo, você também deve trabalhar, você que se interessa por esse tipo de vídeo deve entender que muitas mudanças já foram feitas, mas quantas efetivamente mudaram a educação para melhor? Quantas vezes vocês já se depararam com mudanças, do ensino estadual, do ensino municipal, mesmo do ensino no nível superior, quantas vezes já ocorreram mudanças que muitas vezes a impressão que dá é que não chegou a lugar nenhum, ou que obtiveram mudanças, ou fizeram melhor mudanças, mas que não provocaram as grandes alterações para um bem maior. A educação deveria ser um projeto nacional, um projeto de nação e não um projeto de governo. Quando a educação é tratada como um projeto de governo, todas as questões ideológicas tendem a ser enfatizadas de acordo com o pensamento de quem está no poder. Enquanto que, se fosse um projeto de nação, haveria todo um estudo por trás dessa questão de visão de mundo, de tendências mundiais, das necessidades futuras que nós venhamos a ter no sentido de preparar, então, essa nação para esse vislumbre, para essa possibilidade de futuro. Até porque, muitas vezes, existem necessidades que surgem durante a construção da história dessa nação. Nós sabemos que muitos países se tornam referências a partir da necessidade. Então, uma determinada necessidade que nós enfrentamos como nação, ela pode ser resolvida pela própria nação, uma vez que a gente tenha um preparo na formação de pessoas que venham a contemplar essas necessidades de futuro. Essas necessidades que chegam, que batem à porta e que na maioria das vezes a gente não está preparado. Por quê? Porque cada nação trabalha de uma maneira diferente. No nosso caso especificamente, a educação é tratada como um projeto de governo. Daí o fato de que, se tratada como um projeto de nação, provavelmente nós teríamos aqui décadas de trabalho em uma direção que conduziria nossa nação para um estado muito melhor. Nós estamos sendo considerados o país do futuro há muito tempo. Na minha época, nós já ouvíamos isso quando éramos crianças. E muito se fala sobre as mudanças da educação para melhor, que a coisa vai melhorar, que a coisa vai melhorar. Mas há quanto tempo você escuta isso e não acontece nada? É por isso que, enquanto for tratada como um projeto de governo, cada um vai levar a história da educação, do processo ensino-aprendizagem como bem quer, como bem entende que deve ser melhorada, que deve ser conduzida a sua educação, as suas ideias de educação. Então, eu deixo aqui, faço uma pergunta para você. Deixa aqui nos comentários. O que você acha disso? Projeto de nação? A educação, o processo educacional de um país deveria ser um projeto de governo ou um projeto de nação? Se isso for verdadeiro, um projeto de nação, deveriam ser pessoas apartidárias, talvez pedagogos, cientistas, pesquisadores, portanto, pessoas que entendam como funciona o processo de ensino e aprendizagem, não só na teoria, mas também na prática. Ou seja, muitas vezes são criados projetos educacionais, mas que não envolvem o professor dentro de sala de aula. Muitas vezes de forma proposital, para afastar a realidade dessa teoria que muitas vezes as pessoas criam na cabeça e que não vem de encontro ao chão de sala, né? Ao que acontece todo dia na sala de aula. Então, seria um projeto de nação ouvir todos, ouvir todas as partes interessadas, as partes
que envolvem o conhecimento teórico do processo de ensino-aprendizagem, que é muito importante, não tenha dúvida disso, mas também aqueles que trabalham diretamente no chão de sala. Acredito que um projeto de nação estaria nos impulsionando para uma condição muito melhor que a gente tem vivido ultimamente. É muito comum você ouvir professores reclamando, você ouvirem pais reclamando, você ouvirem alunos reclamando, mas, de fato, nada acontece para mudar essa história. Então, um projeto de nação não haveria desculpas com troca de governo, com troca de ideologias, com trocas de pareceres. Então, um projeto de nação talvez fosse o ideal, um grupo apartidário, mas apartidário de verdade. Pessoas que teriam que o tempo inteiro estar se atualizando dentro das condições sociais do país, dentro das condições educacionais do país, das condições de saúde do país. Por quê? Porque são aspectos que interferem diretamente sobre a capacidade de desenvolver um processo educacional que realmente vale a pena e que realmente funcione. Não vai ser uma única ideia de uma única pessoa, de um determinado grupo específico, que vai achar a solução para o processo educacional do nosso país. Por isso que deveriam ser pessoas que, minha opinião, apartidárias, que sejam professores de sala de aula, que não respondem a nenhuma ideologia política especificamente, mas que entendam de política. Isso é diferente. Não pertencer a um grupo específico político para não puxar a sardinha, né, para o seu lado, mas pessoas que entendam de política, mas que entendam principalmente o processo educacional. Tá bom? Pensa nisso. Uma outra questão interessante, que seria também importante conviver com o pessoal da teoria. Pessoas que estudam, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, sobre o cérebro, entender como o cérebro aprende e o que interfere no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, as condições sociais. Que condição social que está envolvida aquela família? Em que situação? Onde elas estão inseridas? Que ambiente é esse onde elas estão inseridas? É um ambiente propício, enriquecedor, que facilitador do processo de ensino-aprendizagem daquela criança? São coisas que a gente precisa pensar. Então, acredito que o projeto educação não deve ser um projeto de educação de governo, mas um projeto de educação de nação. O que a gente pode fazer para mudar isso? Qual é o momento em que o professor está sozinho para poder fazer aquilo que precisa ser feito da melhor maneira dentro da sala de aula? Então, ainda que a nossa condição não seja a ideal, ainda que a gente não tenha ali as condições ideais de gestão governamental, de gestão municipal, de gestão estadual, de gestão privada mesmo, gestão privada. Mas o professor em sala de aula, ele pode estar fazendo ou tentando fazer o seu melhor. Claro, o professor sempre reclama que é como se ele também fosse totalmente vítima do sistema, mas o professor aceita o sistema. O professor, ele aceita um sistema quando ele entra, por exemplo, para ser professor do município, existem regras que ele tem que seguir. Para ser professor do Estado, existem regras que ele tem que seguir. Se você é professor de instituições privadas do ensino, você também tem que seguir regras. E muitas vezes, regras que nós sabemos não funcionam tão bem. A questão é que dentro de sala de aula, nós podemos fazer a diferença. Dentro das regras, a gente pode fazer o nosso melhor. Pensa nisso.